aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Sentados um instante, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração. Queridos irmãos, eu fico pensando que passa pela cabeça de vocês ao ouvir, este evangelho do dia de hoje. Fala, mas o que é isso? Jesus está falando, é Jesus que está falando isso mesmo? Tá falando aqui. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Mas é Jesus, está aqui, João, Lucas capítulo 12, de 49 a 53. Mas nós vamos chegar lá. Queridos irmãos, São Paulo, na primeira leitura do dia de hoje, São Paulo, que escreve aos Romanos, um homem intrépido, um homem firme, um homem repleto da graça de Deus, um homem que primeiro ele perseguia Jesus. Mas depois que ele teve um encontro íntimo com Jesus, depois que ele teve um entendimento, um preenchimento do amor que saiu do sagrado coração dele, foi aí que ele caiu do cavalo. Ele caiu em si. Ele viu a verdade. E ele quis caminhar nesta verdade, e ele caminhou. Tanto ele caminhou e se preparou, e não vai pensando não que ele era estudado, que ele era um homem estudado, que ele era um homem capacitado, que ele, acabei de me converter, agora eu vou sair pregando. Não é assim não. O que acontece é que ele foi primeiro se retirar. E é isso que nós temos que entender, gente. Precisamos também de nos retirar. Quando? Todos os dias. Todos os dias nós precisamos de nos retirar, de estar na presença dele, para que de fato ele seja verdadeiro na nossa vida. Sabe por quê? Porque senão nós não vamos conseguir avançar na fé. Nós falamos da fé hoje, já falamos da fé.
pois é a fé que nos faz avançar, pois é a fé que nos faz acreditar, pois é a fé que faz da gente pessoas ter um futuro. E que futuro brilhante nós teremos se nós olharmos para o coração de Jesus e deixar Ele nos preencher com o teu amor, este amor que é do céu. Que beleza, é uma sensação cada vez mais bonita, cada vez mais pura. Agora há pouco eu ainda estava conversando com o Renato ali, né? Eu falava ainda com ele, meu Deus do céu, como que uma pessoa tão jovem, né? O Carla Kutz, como que uma pessoa tão jovem pode ser tão avançada na fé? Um menino, ainda menino de 8, 9, 10 anos, 11 anos, 14 anos, como que ele pôde avançar tanto na fé? Ora, ele sempre foi preenchido, milagrosamente, algo extraordinário, ele sempre foi preenchido da presença de Deus, um amor extraordinário, que isso foi preservado no coração dele. Uma pessoa que tem Deus é uma pessoa que é preenchida dele. Como é que nós vamos preencher de Deus se nós nos afastarmos dele, se nós não tivermos fé? Você pode dizer, mas sou uma pessoa tão pecaminosa. Mas Jesus veio justamente por você, meu filho. Ele veio justamente para os doentes. Jesus veio para os doentes. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com todo tipo de distração na nossa vida, porque senão nós vamos continuar na situação de pecado. Como é que Jesus vai entrar na nossa vida? Olha o que está dizendo. Jesus, ele está falando, São Paulo aos Romanos, uso de uma linguagem humana, por causa da vossa limitação. Outrora oferecesse os vossos membros como escravos, para servir à impureza. Todos nós passamos por isso e estamos ainda passando. Todos nós servimos, não a Deus muitas vezes, mas servimos a nós mesmos, as nossas vaidades, os nossos erros. Servimos a nossa impureza. Por quê? Porque somos escravos e assim impuros, escravos do Satanás, das maldades, de todo o veneno mundano. Olha que interessante, e a sempre crescente desordem moral e espiritual. Gente, quanto mais na via do encardido a gente estiver, mais desordenados nós seremos. Mais difícil será de sair dessa desordem. Quanto mais amarrados na escravidão do mal, mais será difícil. Por quê? Porque existe uma desordem moral, uma desordem afetiva, uma desordem sexual, uma desordem na mentalidade terrível. Isso significa que você está preenchido de coisas erradas dentro de si mesmo. Você precisa se esvaziar de tudo isso. E a primeira atitude é entender isso e desejar não querer isso para a sua vida. Quem quer ser feliz? Olha que pergunta, né? Quem quer ser feliz? Parece uma pergunta boba, né? Só que ser feliz consiste em perseguir um caminho de verdade, um caminho de liberdade, um caminho que ele mesmo disse que é, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e não existe forma nenhuma em ninguém, uma forma de ir para o céu se não for por mim. Gente, existe só dois caminhos, não existe três, é dois. Ou a porta estreita ou a porta larga, ou o caminho estreito ou o caminho largo, não existe outro. Não precisa, né? Porque às vezes a gente quer pôr um pé aqui e o outro lá, e o caminho largo parece que é muito mais fácil, e de fato é mais fácil, mas também é o caminho que leva para a perdição. Só que o caminho largo é o caminho da desordem moral, afetiva, sexual. É uma desordem, é uma bagunça, é uma lambança. É a casa totalmente bagunçada no nosso coração. Agora, em vista da vossa santificação, em vista
de ver essa casa arrumada dentro de si mesmo. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Você estava agindo. Gente, o que quer dizer isso? A palavra quer dizer, está dizendo que você está caminhando, e você caminhou até no dia de hoje, inconsciente. Você foi caminhando, vivendo na sua inconsciência, sem visão, numa cegueira espiritual. Vamos caminhando, vamos vivendo, vamos curtindo, vamos saboreando as dopaminas. Olha lá. Agora, que fruto, presta atenção aqui, que fruto colhieis então de ações das quais hoje vos envergonhais? E que bom. Quais são os frutos das coisas erradas que a gente fez, né? Que nós fizemos, né? Né, irmão? Olha lá. Das ações das quais hoje vocês se envergonham. Quais são os frutos? Vocês estavam caminhando na cegueira, na vida, né? Olhava para o corpo de Cristo, olhava para Jesus. Jesus. Mas um Jesus é a mesma coisa de falar que essa madeira, essa mesa. Tá vendo? A gente não sabe colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós não sabemos colocar as coisas nos devidos lugares. Meu Deus, isso aí é não ter juízo, não ter razão. Pois o fim daquelas ações era o que, gente? Não outra coisa, a morte. Quantas coisas erradas que a gente fez na vida, que a gente hoje se envergonha, a palavra está falando, que é pecado, e isso não tem vantagem nenhuma, e que, olha que coisa, tem hora que a gente conta vantagem, né? Eu fazia assim, eu fazia assado, das coisas erradas. Tolo. Que bobagem, que infantilidade. Que mundo colorido que nós estamos vivendo é esse, gente? Jesus disse, não diz para você andar no mundo colorido, Ele diz para você andar, pegar a sua cruz e seguir Ele. E tem hora que cruz é cruz. Não é fantasia, é realidade. Pois o fim daquelas ações que nós praticamos só nos trouxe morte, desgosto em cima de desgosto, morte em cima de morte. Agora, porém, libertados do pecado, porque Jesus morreu na cruz e não morreu à toa, Ele não se fez neste pedacinho de pão a carne dele e não fez à toa. Ele fez para nossa santificação. Só que para isso, mais uma vez, precisamos de esvaziar esses sentimentos distorcidos que nós temos dentro de nós. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, servos de Deus, inteiros de Deus, santos, purificados, repletos da fé, agora sim, frutificais para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. Essa é a meta. Gente, qual que é a meta de você estar aqui? Eu tinha vergonha do que eu fiz na minha vida, mas hoje eu quero aqui porque eu escutei a voz de Deus. Eu não quero mais voltar a ser usado. Eu não quero ser mais marionete dos pecados, dos vícios. Eu não quero ser mais um usado. Eu não quero ser mais prostituído, usado e abusado pelo mal. Não quero mais isso. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, neste momento, assim como esses passarinhos estão cantando agora, uma certeza que eu tenho, uma alegria de Deus, dos anjos, dos nossos anjos, de saber que nós estamos ouvindo a sua palavra, a palavra de vida eterna, a palavra que cura. Isso é uma vitória de Deus na nossa vida. Isso é uma vitória muito grande, de todos nós estarmos escutando isso. E que bom, filho, que você está aqui ouvindo isso.
Porque a palavra de salvação, e a palavra de salvação não é outra se a palavra de Deus, a palavra que te alcança. Você está aqui justamente para olhar e aprender a olhar para Deus e não voltar e não querer a voltar a ser usado, a ser prostituído, a ser uma pessoa usada pelo mal. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Você está aqui porque Ele está te chamando. Você primeiro, o que passou pela sua cabeça? Nossa, eu não quero mais viver isso. Que bom que você pensou assim. Que bom que você pensou assim. Mas nós, presta atenção. Mas nós não podemos parar neste raciocínio aí que você teve, não. Eu quero parar de fazer besteira na vida. Ótimo. Passo importantíssimo, necessário. Mas nós não podemos parar nisso, não. Porque o que nós temos que entender é que nós temos que ir além. E o que significa ir além? Está escrito aqui. Com efeito, a paga do pecado é a morte. Paramos com isso. Mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Tudo isso para quê? Tudo isso preparado para você e para quê? Para que você possa caminhar com juízo para Deus. Duas coisas. Primeiro, caminhar aqui com Deus, se esvaziando de todo o mal, de tudo aquilo que é desregulado dentro de você, para um dia, aí sim, ir para Ele. Eu sou o caminho, mas Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Que todos nós possamos entender isso, meus irmãos. Você prestou atenção? Está até escrito no quadrinho ali, ó. Olha lá, Salmo 1, é um salmo justamente do dia de hoje. Eu quero ser feliz. Pois é, ser feliz. Feliz quem a Deus se confia. Você confia em Deus? Você pode dizer assim, eu estou começando a confiar mais em Deus. Bonito, né, irmão? Bonito, importante, né? É o começo de uma transformação. De um esvaziamento do monte de tranqueiraiada que a gente carrega dentro da gente, que acumulou e que tem que se esvaziar disso aí. Tem que ser curado, restaurado, edificado, né? Feridas, muitas feridas que foram construídas dentro de nós, na vida de outras pessoas também. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Então, se você quer ser feliz, se você quer ser santo, ótimo. Aqui está. Feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos. Eu não quero, Senhor, mais aquelas companhias que sempre me arrastam. Então, saia fora. Se te arrasta, saia fora de tudo aquilo que te arrasta para o mal. Então, você quer ser feliz? Eu quero. Então, entenda isso. Porque o menor passo que você dá, pronto, você escorregou. E é daqui para ali, né, irmão? Para você se capotar, se arrebentar, é daqui para ali, né? É tão fácil, né, irmão? Não é assim? Olha lá. Que não entra no caminho dos malvados. É feliz aquele que não entra no caminho dos malvados. Nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e medita dia e noite, sem cessar. Não foi isso que a gente falou, Renato? Não foi isso? Porque um pouquinho que você deixa, uma brechinha que você dá, você começa aos pouquinhos se afastar. Você não percebe, né? Você não percebe. Jesus, glória, aleluia, Jesus. De repente você vai parando, mas você vai se afastando. Cuidado, esta árvore vai secar. Olha lá. É por isso que você tem que saber. É por isso que você tem que ter juízo de conhecer-se a si mesmo. Isso é filosofia. Se policiar 24 horas. Não é isso, irmão? É isso mesmo. Olha lá. Eis que ele é semelhante agora. Se você se policia, se você está em Deus, se você medita a lei de Deus,
Se você é inteligente o suficiente de saber tudo aquilo que, não, isso me arrasta, tô fora. Não, isso me arrasta pro mal, tô fora. Não, isso me arrasta. Essa pessoa me arrasta, tô fora. Não, opa, isso aqui me leva para Deus, tô dentro. Isso aqui me leva para Deus, tô dentro. Isso aqui me ergue, eu tô dentro. Se a gente não fizer isso, e se a gente não tiver, aqui ó, medita a lei com prazer, a lei de Deus com prazer, com prazer, com prazer, dia e noite, você não vai conseguir. Simples assim. Está escrito na lousa, é isso aqui, é o mesmo salmo. Agora, se você está decidido, se você usou a inteligência para discernir o que te faz bem e o que te faz mal, ótimo, o primeiro passo é esse. E se você faz, pronto, você vai chegar lá. Vai chegar lá onde? Eis que ele é semelhante a uma árvore que é à beira da torrente e está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que faz vai prosperar. A palavra está dizendo que você vai prosperar. A palavra está dizendo que você vai dar certo, que vai dar certo. Aí você pode me perguntar, mas e os mártires? Deu certo. Por quê? O que é um mártir? O mártir, ele entra no coração de Deus e ele fica ali, custe o que custar. Nem que se for para custar a sua alma não, a sua vida. Porque a sua alma já é de Deus. Se a sua alma é de Deus, está tudo bem, porque o que importa é isso. Mesmo que você venha a perder bens, mesmo que você venha a perder um monte de coisa, não tem problema. Mas que você não possa perder é a sua alma. O que você não pode perder é Deus, o seu coração em Deus. Isso você não pode perder. E olha que beleza. Mas bem a outra a sorte dos perversos, queridos. Ao contrário, são iguais à palha seca. Quem anda com os perversos na maldade, no pecado, vai sendo levado. É a marionete, ó. É como a palha seca que é levada, vai ser queimado, por quê? Porque não serve para nada. Saiu da árvore de Deus, vai cair no chão e vai ser soprado e vai secar. Então, permanecei, e é Jesus que vai falar, permanecei em mim, que eu vou permanecer em você. E se você permanecer em mim, você vai dar frutos e belíssimos frutos. Ao contrário, são a palha seca, espalhada e dispersada pelo vento, pois Deus vigia o caminho dos eleitos. Deus vigia o caminho dos eleitos. É por isso que é tão bonito, viu? Kyrie eleison, né? Christer eleison. Eleja-me, Senhor, E você vai ser eleito. Salva-me, Senhor, eleja-me, Senhor. E Ele vai te eleger. Ele vai te perdoar, te santificar, te potencializar. O eleison significa tudo isso. Me eleja. Não é como os reis antigamente só escolhia um. Não, com Deus é diferente. Quando todos aqueles que gritam, eleição, Deus escolhe e pega a todos e de fato purifica a todos e lava a todos. Amém. Olha que beleza. Este é o eleição de Deus. A eleição de Deus, né? Quando você se abre a Deus, a graça dele vai entrar em você. Agora, quando é um humano, só entra um por vez. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Agora, encerrando, e eu vou explicar o que significa aqui. Mas antes de entrar no Evangelho, vamos pensar um pouco, gente. Tudo aquilo que nos faz um distúrbio na mente. Se a gente sai fora de Deus, vai dar ruim, vai dar distúrbio. Se eu busco energias ocultas, isso não vem de Deus, isso vem do maligno. Eu quero resolver os meus problemas, Você quer resolver seus problemas sem Deus? Você pode até resolver, mas depois o preço que será cobrado na sua vida será muito caro. Cuidado. Porque quando não é Deus que faz, é o inimigo que faz. E se ele faz, ele cobra. E ele vai te cobrar. Que nosso amor a Deus possa repercutir com os nossos familiares, com os nossos pais, com a nossa
nossa família. Que nós possamos nos livrar de toda calúnia, de todo julgamento, de toda falta de humildade, de toda preguiça, de toda inveja, de todos ciúmes. Agora veja, Jesus está dizendo aos seus discípulos: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Que fogo que é esse? O fogo do Evangelho, o fogo do teu amor, o fogo da salvação, o fogo da sua palavra salvadora. E como Jesus tem uma ansiedade, onde que vai acontecer, onde que as coisas vão se consumir, onde? Na cruz. É por isso que ele vai dizer: pega a tua cruz também e me siga. Se você quer me seguir, então você não tem outro caminho, pega a sua cruz e me siga. Eu devo receber o batismo. Jesus está falando: eu devo receber o batismo. Que batismo é esse? É essa entrega para todos nós, para purificar os nossos pecados. Eu estou ansioso por isso. E como eu estou ansioso por isso, para que tudo isso se cumpra, vós pensais que eu vim para trazer a paz sobre a terra? Agora que eu vou explicar. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Que divisão que é essa? Se o amor de Deus entrou no seu coração, presta atenção. Você já não tem dois caminhos. Se você entendeu a lei de Deus, presta atenção. Você tem um caminho. Que caminho? O caminho da verdade. O caminho da graça. E se você quer entrar no caminho da verdade, você não pode ficar entrando no caminho da mentira, porque vai dar ruim. E aqui está: vós pensais que eu vim trazer sobre a terra a paz? Pelo contrário, eu vos digo que eu vim trazer a divisão. É essa divisão. É aqui que está. Se você está com a verdade, vai dar problema com aquele que está na mentira. É isso que Jesus está falando aqui. Pois daqui em diante uma família de 5 pessoas terão 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Se dentro da sua casa agora você é inteiro de Deus, aquele que não quer saber de Deus, pronto, aí está a divisão. Aí está a divisão. Aquele que não é de Deus, dentro da sua casa, vai tentar te arrastar. Olha, vamos tomar uma, olha, não sei o que, olha, não sei o que lá, vamos fazer isso. Irmão, não. Entendeu? Aqui está a divisão. Esta é a divisão. Ficarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra a filha, filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e assim vai. Aqui está a divisão. O que a palavra está dizendo aqui: se você está na fé, na verdade e na graça, pronto. Quem quiser estar aqui, vamos junto. Quem não estiver do lado do certo, do lado da verdade, do caminho, que é Jesus, muito bem, obrigado, mas não. Porque é um perigo, irmão. É um perigo a gente estar do lado de cá, amar Jesus, comungar de Jesus, etc., e pôr um pezinho ali. Com muita facilidade você pode estar do outro lado. Cuidado. Então, que nesse dia nós possamos ter uma firme decisão. Que decisão? A decisão de se optar profundamente por Deus. Deus não é uma ideia, Deus não é uma invenção, Deus é Deus. Mesmo que a gente venha a pensar que Ele é uma ideia, Ele não vai deixar de ser Deus. Mesmo que Ele é uma ideia, no momento da sua morte, nós teremos um juízo. Acreditando ou não, tudo isso vai acontecer. E os pingos serão colocados. Então, este é o nosso momento, queridos irmãos. O momento de amar a Deus e deixar Ele ser Deus na nossa vida. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos